Sintrajude, o Sindicerve de Santos, o Sintrajus, e a Sojubes e a Comissão de Luta de Servidores de São Vicente e Cubatão, além do Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindipetro e do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo. Em sentido, eu acho que nós vivemos, desde a redemocratização, um momento mais adverso para os trabalhadores e para as trabalhadoras, que é uma ofensiva avassaladora do Estado, que envolve os três poderes, que envolve executivo, legislativo e judiciário, que tem um objetivo muito específico, que é a redução do Estado, que é a desregulamentação de direito e que é a privatização do serviço público. Isso está envolvido poder executivo, que a gente, evidentemente, por conta do encaminhamento, poder legislativo, que já falou que vai apoiar, e o poder judiciário, que vai ser chamado a julgar, e até agora, pelo que a gente sabe do Poder Judiciário, sobretudo dos ministros do STF, eles estão dando aval a esse tipo de proposta de desregulamentação. Basta ver como que o STF vem decidindo as pautas relativas aos trabalhadores, tanto da iniciativa privada como os trabalhadores do setor público. Vimos o que aconteceu na semana passada em relação à greve dos Correios no TST e anteriormente no STF, por exemplo. O que é mais central é que essa proposta, por mais que hoje a gente esteja falando assim, talvez eu até tenha focado muito naquilo do que os servidores e as servidoras vão perder, o que elas já perdem de imediato, o que os futuros servidores vão perder. O que a gente tem que discutir com essa proposta é o seguinte, que o serviço público, do jeito que a gente conhece hoje, vai ser abandonado. Não vai existir mais da forma que a gente conhece. E isso vai ser substituído por uma coisa muito pior. Se é que vai ser substituído. Se é que uma boa parte desse serviço público não vai ficar, simplesmente vai deixar de existir. A gente não pode esquecer que a parte grossa da proposta é o seguinte: o governante de plantão vai poder extinguir o que ele quiser sem passar por debate no Congresso. Então, assim, qual que é o fim dessa proposta? O fim dessa proposta é precarização do serviço público e atingir aqueles que sempre são atingidos. É isso que vai acontecer. Essa ofensiva neoliberal, ela envolve diretamente retirada de direito. E a retirada de direito e retirada de orçamento que era destinado para a população mais vulnerável. Então, a gente não pode achar que a redução do Estado, a diminuição do Estado é para todo mundo. Não é. Porque o Estado ainda vai continuar com seu aparato forte e repressor e ainda vai continuar arrecadador porque ele atinge uma política de distribuição da riqueza para um determinado setor que a gente sabe muito bem qual que é. E isso, tudo o que está acontecendo sempre está sendo justificado por problemas orçamentários e fiscais. Então, há muito tempo, o problema orçamentário e fiscal supostamente existente no Estado, ele tem uma única resposta, que é enxugamento, redução. Redução do Estado, enxugamento e cada vez mais diminuição de uma prestação de serviço que deveria atingir os mais vulneráveis para a gente, de fato, colocar à risca aquilo que a Constituição falou que era o cumprimento do estado de bem-estar social, diminuição das desigualdades, erradicação da pobreza, pleno emprego e tudo mais, tudo que está escrito lá no artigo 1º, artigo 2º, artigo 5º, artigo 6º e 7º da Constituição, que não é nenhuma invenção do advogado de sindicato. Tá? Se quiser fazer aí um histórico recente, fazer um corte quase que arbitrário do governo Temer para cá, o que aconteceu? Então, em pouco tempo, o governo teve 1 ano e meio, mais ou menos, de gestão. O que o governo Temer consegue aprovar em 1 ano e meio? A emenda 95, que é do teto dos gastos. Então, teto do gasto primário. Então, hoje o Estado brasileiro ele tem uma série de limitações para pagar salário para servidor e para servidora, para comprar remédio, para comprar lousa, para ensinar os estudantes, os alunos, para fazer pesquisa científica, só que ele não tem limite para gastar, por exemplo, com gastos financeiros, que são os famosos juros e encargos da dívida pública. Ele aprovou isso, né? Ele aprovou com uma projeção 12% do PIB com gasto social. O país vai entrar num seleto grupo de 14 países ao redor do mundo que gastam em torno disso, com gastos sociais do PIB. Junto com isso, ele aprovou a Lei 13.429, que é a generalização da terceirização, e a 13.467, que é a reforma trabalhista. Tudo isso em 1 ano e meio. Então veja o nível de ataque que ele conseguiu atingir em 1 ano e meio.
chega o Bolsonaro, essa agenda é aprofundada, e em muito pouco tempo, gente, porque o Bolsonaro está aí há 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses de gestão, ele aprovou a reforma da Previdência, já vigente desde o dia 13 de novembro de 2019, já quase 1 ano de vigência. Ele aprovou o Estatuto da Liberdade Econômica, que também retira uma série de direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Ele aprovou a Lei Complementar 173. A Lei Complementar 173 é aquela que congela salário de todo o funcionalismo, municipal, estadual e federal, até 2022. E mais do que isso, que todo mundo está esquecendo que essa Lei Complementar faz, ela praticamente proíbe a discussão de carreira em pagamento em parcelas, porque a Lei Complementar 173, ela altera de forma permanente a Lei de Responsabilidade Fiscal para proibir que os gestores, tanto municipais, estaduais e federais, possam fazer planos de carreiras com parcelas salariais depois que termina o mandato, ou um período antes de terminar o mandato do respectivo poder e não bastasse tudo isso que ele já aprovou, ele colocou para discussão hoje no Senado o Plano Mais Brasil, que reduz 1/4 do salário de todo o funcionalismo, estadual, municipal e federal, e agora ele apresenta a reforma administrativa, que é praticamente a decretação do fim do serviço público da maneira que a gente conhece hoje. Mais do que isso, ele decreta o fim do tipo de vínculo existente entre o trabalhador e a trabalhadora pública. O vínculo que nós conhecemos hoje, sobretudo o vínculo estatutário, nas 3 esferas de poder, judiciário, executivo, legislativo, e Estado, município e União Federal, ele abandona o vínculo que hoje existe, que é o vínculo estatutário, com estabilidade, para adotar outro tipo de vínculo, que a gente vai ver qual é que é. Primeira coisa, vamos lá. Então, reforma administrativa. Justificativas para a reforma administrativa. Quando eu falo que o judiciário, o legislativo está envolvido, é o Rodrigo Maia recebendo lá a proposta do governo. Então, o que está escrito expressamente nessa proposta? Vamos lá, quais são as justificativas? O Estado custa muito, mas entrega pouco. E ele fala que existe uma estrutura complexa e pouco flexível de gestão de pessoas no serviço público, que torna difícil sua adaptação para soluções rápidas. Então, olha que interessante. E aí ele dá 3 grandes orientações. Ele faz um diagnóstico, esses são os 2 diagnósticos dele, e aí ele fala, eu preciso de 3 grandes orientações sobre o serviço público no Brasil. Então, ele precisa modernizar o Estado, e aí isso a verborragia que ele usa, conferindo maior dinamicidade, racionalidade e eficiência. Aproximar o serviço público brasileiro da realidade do país, garantir condições orçamentárias e financeiras para a existência do Estado. Então, esse papo de modernização do Estado sempre foi o papo utilizado para retirar direito. Vamos resgatar a discussão da reforma trabalhista. Precisamos modernizar a legislação trabalhista, o que nada mais é do que precarizar as condições de trabalho. E é exatamente isso que ele está fazendo no serviço público. Quando ele fala, eu preciso aproximar o serviço público da realidade do país, a realidade tinha que fazer o oposto do que ele está propondo. Ele teria que fortalecer o serviço público e não diminuir, e não desprofissionalizar o serviço público. Por quê? Porque a realidade do nosso país ela é muito simples. Nós, nos últimos anos, colocamos quase 14 milhões de pessoas na linha da miséria. Nós temos uma série de dificuldades, por exemplo, em termos de saneamento básico. Então, a gente passa uma das mais graves crises sanitárias do país, em que uma das soluções é lavar a mão, e uma boa parte das pessoas, milhões de pessoas no Brasil, não tem acesso à água tratada. Essa é a realidade do país que ele devia aproximar o serviço público, ou seja, ele tinha que aumentar o serviço público, ele tinha que ainda mais profissionalizar o serviço público e tinha que ainda dar mais garantias para os servidores públicos que prestam esse serviço, porque não existe serviço público sem servidor público de carne e osso que presta ele na ponta. Não existe saúde sem enfermeira, sem médica, sem o pessoal do administrativo, não existe educação sem professor e sem professora. Não existe, isso é impossível. E aí, quando ele fala, eu vou aproximar o serviço público da realidade do país, o que ele quer é nivelar por baixo. Ele quer falar o seguinte, olha, o servidor hipoteticamente recebe mais do que os trabalhadores da iniciativa privada, então eu vou criar novos vínculos para que esses servidores recebam salários precarizados e tenham condições de trabalho cada vez mais precarizadas. É isso que ele está propondo. Ele não está resolvendo o problema do Brasil. Ele não estava resolvendo o problema da população, sobretudo a população mais vulnerável. E a justificativa para isso é
problema orçamentário. E aí, em determinado momento, o Paulo Guedes fala que com a reforma administrativa ele pretende economizar ao longo de um determinado período 300 bilhões de reais. Isso significa, na prática, que ele vai precarizar o serviço e vai precarizar os vínculos e ele vai tirar esses 300 bilhões do salário dos servidores. Não tem como ele economizar 300 bilhões, se não de outra maneira, se não dessa forma, retirando o direito de cada um que está prestando serviço público. É uma tabela, né? E aí, assim, quando ele faz as justificativas, eu falo que a reforma administrativa, ela envolve duas dimensões. A dimensão fiscal orçamentária, absolutamente relacionada com o ideário neoliberal, de enxugamento de Estado, de privatização, de precarização, porque ele está disputando essa fatia do orçamento. Então, ele já disputou essa fatia do orçamento com a reforma previdenciária. Então, ele tem um orçamento, 40% vai de juros e encargos para a dívida, 20% vai lá para a Previdência, aí desses 20% ele já resolveu com a reforma previdenciária, porque ele vai comer cada vez mais esse orçamento. E ele tinha um orçamento ali de 10% que ia para gastos com o pessoal. Então, é essa parte do orçamento que ele vai abocanhar agora para alimentar os juros, identificar essa dimensão fiscal e falar, olha, tenho 93% de despesas obrigatórias, então, e só me gera 6% de despesas obrigatórias para fazer investimentos. Dessas despesas obrigatórias está lá o salário lá da Luciana, está o salário lá da turma aí que presta serviço público. Tá? Então, ele fala, estou com orçamento engessado. E aí ele faz uma conta mentirosa, uma conta falsificada, em que ele aponta que em 2008 ele gastava com o pessoal 44 bilhões. E em 2019, 109 bilhões. Então ele fala, olha, aumentou 145% em 11 anos o gasto que eu tenho com o meu pessoal. É mentira. Em contrapartida, ele fala o seguinte, olha meu nível de investimento em relação ao PIB. Aqui ele coloca, essa tabela aqui, ele coloca número cheio. Então ele não coloca a variação pelo INPC e não faz a relação com o PIB. Ele não fala quanto que eu gastei com o servidor em relação ao PIB, não. Ele põe um número seco, sem considerar a inflação, para chegar a esse número, de 145%. Aqui, arbitrariamente, ele adota outro critério. E qual o outro critério que ele adota? Vou relacionar o PIB. O gasto que eu tenho, os gastos obrigatórios que eu tenho, e quanto que me sobrou de investimento. Qual que é o problema que acontece depois de 2015? A recessão enorme. A recessão enorme diminui o nosso PIB. É por isso que diminui. Você está entendendo? Que ele adota um outro paradigma. E aí ele vai adotando os paradigmas que ele quiser para gerar os números que ele acha que deve gerar para poder justificar o corte de... E qual que é uma das piores falsificações? É que ele usa um documento, é o documento do Banco Mundial, que chama Um Ajuste Justo, foi divulgado em 2017. A gente, inclusive, pediu direito de resposta lá enquanto se intrajude para a Rede Globo, porque esse documento falava lá que, basicamente, os servidores ganham muito em comparação com os trabalhadores da iniciativa privada, do precarizado, então todo mundo tem que descer para a precarização. Qual que é o problema desse documento do Banco Mundial? É que o documento do Banco Mundial fala que os servidores ganham muito porque eles inseriram no cálculo dos servidores o salário dos senhores juízes, dos senhores procuradores. Então, o documento do Banco Mundial de 2017, olha o que o documento fala. Olha, no Poder Executivo, por exemplo, um procurador, o salário inicial é 18 mil. No Judiciário, o salário inicial de advogado, não existe advogado no Judiciário, é de juiz, né? Eles nem isso conseguiram acertar. E aí lá embaixo, olha a nota de rodapé. Inclusive, parte desses gastos é relacionado ao auxílio moradia, que foi o Fux que deu lá 4 mil reais para cada juiz. E vocês estão entendendo a lógica? Então, o governo ele pega um documento e fala o seguinte, olha, nós precisamos jogar a realidade do servidor para a realidade do mercado de trabalho. Para isso, eu vou reduzir o salário dos servidores. E aí, o fundamento teórico dele é o documento do Banco Mundial que fala que quem ganha muito é juiz. Então, ele fala, o juiz está ganhando muito, então eu vou aprovar uma medida para reduzir o salário. Só que ele exclui o juiz da medida. Então, é muito legal. O juiz vale para retirar salário, mas para retirar salário de quem não é juiz. Gasta-se muito com o pessoal, então ele está falando, praticamente eu tenho só 6% aqui, a gente volta para aquela tabela, isso aqui é do governo, tá, gente? Ó, se a gente for pegar, ele coloca aqui, eu vou ter menos escolas, menos hospitais, né? Então ele fala, eu vou cortar servidor público, porque eu vou ter mais escola e mais hospital. Como que vai ter mais escola, vai ter mais educação e saúde sem servidor, né? Enfim, para quem tiver dúvida, achar que eu estou mentindo, é só colocar lá no Google, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, que vai ver qual que é a projeção dos gastos desse ano. Gastos desse ano.
Ali, você tem um gasto total projetado de 2,375 bilhões. Quanto que vamos gastar quanto que o Estado brasileiro vai gastar com salário, despesas e encargos sociais? 205 bilhões. Você fala, nossa, que absurdo, 205 bilhões. Quanto que se gasta só de juros da dívida pública? 409, exatamente o dobro. Só que não para por aí. Olha a amortização da dívida lá, 1.193. Quer transformar isso em percentual? Se o Paulo Guedes aprendeu a fazer essas regrinhas de 3, talvez ele pudesse utilizar de outra forma, né, os argumentos. Acho que ele aprendeu lá na escola de Chicago fazer regra de 3, né? E achar percentuais. Do total das despesas projetadas para esse ano, o governo vai gastar algo em torno de 8%. Aí você fala, nossa, quanto, né? Tem um problema, vamos ter menos escola, menos hospitais. Qual que é o problema? O problema é o que está gastando com trabalhador e trabalhadora? Não. O problema é que está se gastando com juros e amortização. Projetado 67%. Por que não corta daqui? Né? Por que não corta dessa partezinha aqui, que está sempre lá, né? Na mão dos... Fonte, Secretaria do Tesouro Nacional. Olha o aumento de 95 a 2016, as taxas históricas. Olha quanto que se aumentou de juros e amortização em relação ao orçamento da União. Olha aqui a faixinha roxa de pessoal em cargos. O problema nosso é com despesa com serviço público? É evidente que não, está mais do que provado. Se a gente comparar o gasto em relação ao PIB desse período, do mesmo período por ele utilizado, isso aqui quem fez esse cálculo foi a Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. Ela passa, o PIB, de gasto do PIB passa de 4,54 para 4,34, ou seja, você diminui. Mas tem uma outra dimensão nesse plano, que é a dimensão que eu entendo que é uma dimensão política e ideológica que tem como resposta um projeto de poder do senhor Bolsonaro. Considerando que existe um Estado profundo, composto por um grupo de servidores extremamente profissionais e técnicos, que impedem o Bolsonaro de chegar aonde ele quer chegar. Vou dar alguns exemplos. INPE, por exemplo, esses dias falou, estão queimando o Pantanal todo e a Amazônia toda. Por que o pessoal do INPE fez isso? Porque tem estabilidade, porque se profissionalizaram, porque são cargos técnicos que têm condições suficientes para chegar lá e falar. Estão acabando com a Amazônia, estão acabando com o Pantanal, assim como o pessoal do IBAMA, assim como o pessoal do INCRA, assim como o pessoal da Secretaria do Trabalho, que está falando tem trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil. Esse Estado profundo, composto por servidores profissionais que estão desempenhando a sua função, é considerado como Bolsonaro um obstáculo ao seu projeto de poder. Não é à toa que ele vem falando, há vários momentos, ele falou em desesquerdização do serviço público. O segundo qual que é a lógica da reforma administrativa? É a lógica da rachadinha. A gente está levando a rachadinha a níveis constitucionais, a gente está constitucionalizando a rachadinha. Os 100 mil cargos de confiança, eles não estarão mais na mão de servidores concursados, efetivos, com estabilidade, que podem falar, está errado isso, está errado aquilo outro. Eles todos vão ser jogados para cargos políticos. Boa parte do serviço público vai ser terceirizada, com permissão constitucional. O Bolsonaro vai ter poderes imperiais de extinguir órgãos por ato administrativo, de extinguir. Essa reforma administrativa, ela tem um propósito, que é a segunda dimensão, que é transformar um Estado em mais um aparato para o projeto do poder do Bolsonaro, que é da sua manutenção lá. Não é à toa que no dia seguinte à proposta, o Paulo Guedes, da apresentação da proposta, o Paulo Guedes participou de uma live da escola do Gilmar Mendes, está vendo a ligação, né, do judiciário? O Gilmar Mendes tem uma escola lá, instituto de sei lá o que lá, como chama a escola do Gilmar Mendes. Ele promoveu lá uma live e o Paulo Guedes fala, agora a gente vai ter um período de experiência para os futuros servidores, porque a gente quer saber se que apito o servidor toca, para depois poder efetivá-lo. Ele está falando isso abertamente, do Paulo Guedes, do Bolsonaro, o princípio da subsidiariedade. Na prática, isso significa que é o seguinte, a iniciativa privada vai ocupar todos os espaços. Então, só na ausência do mercado é que o Estado entra. Isso que é, a grosso modo, é o princípio da subsidiariedade. Se eu elevar isso a um limite de radicalidade,
a gente pode falar que, por exemplo, como tem educação e saúde privadas, o Estado só vai entrar se for necessário, em algum momento, em algum local. Tá? Esse princípio é um princípio constitucional de toda a administração pública. Ah, é só para os federais? Não, é para todo mundo. Para a União, Estado, município. Né? Então, nós vamos ter novos vínculos de trabalho entre o trabalhador e a trabalhadora e a administração pública. Então, o emprego público ele mantém, das empresas públicas, Caixa, Banco do Brasil, isso, em tese, ele se mantém nesse mesmo patamar. Aí vem o segundo tipo de vínculo, é o cargo público com vínculo indeterminado. Como que vai funcionar isso? Então, os novos servidores, eles vão prestar um concurso, aí eles vão ficar, aí a administração, sei lá, o órgão X, Y, Z, qualquer, vai chamar lá, sei lá, 50 a 100 servidores, aí eles começam a trabalhar, ficam um ano em experiência. Aí ficou em um ano em experiência, só aqueles que tiverem desempenho satisfatório vão ser efetivados depois de um ano. Um chefe que vai falar assim, ó, desses 100, eu só tenho vaga para um. Esse um, quem que eu vou chamar esse um? Justamente aquele que está apitando o meu apito. É esse que eu vou avaliar melhor, né? Cargo típico de Estado. Esse é o cargo típico de Estado, ele vai ser... A maneira de ingresso é basicamente a mesma, serão 2 anos de experiência. A única coisa que vai modificar em relação a isso é que ele vai ter a estabilidade. Mas a estabilidade também vai ser uma estabilidade mitigada, diferente da estabilidade que é hoje, tá? Mas ele também vai passar por 2 anos de experiência e só vai ser efetivado aqueles que tiverem o tal desempenho satisfatório de acordo com uma avaliação feita ali por uma chefia, e isso ainda vai ser regulamentado. Essa é a fase 2. Isso tudo vai ser para o projeto de lei, então é um cheque em branco. Como que vai ser essa avaliação? Vai ser tudo definido depois de aprovada essa PEC, né? E o vínculo por prazo determinado. Esse é o pior. Por que é o pior? Porque os trabalhadores vão trabalhar só por um período, pode ser qualquer atividade. Na legislação trabalhista, até pouco tempo atrás, você tinha poucas possibilidades de contrato por prazo determinado. Só que no serviço público, se aprovado, vai ser para qualquer tipo de atividade. Como que eles vão ser admitidos por processo simplificado? O que é isso? Vai depender de regulamentação. É mais uma forma que o atual governo vai ter de colocar pessoas que eles querem colocar dentro do serviço público. Não é mais aquele concurso público por provas e títulos. É um processo simplificado de admissão. E aí, terminou o trabalho por um ano, posso depois contratar essa turma por mais um outro ano? Pode. Você sempre vai ficar com esse vínculo precário. Isso, eu estou falando, quando o governo achar que deve ter vínculo com o servidor. Pode ser que ele fale, não preciso mais de vínculo com o servidor, isso eu vou tratar direto com a iniciativa privada, né? Atividade típica de Estado, o cargo típico de Estado, da onde que ele está resgatando isso? Foi o regime militar, lá em 1974, que criou essa figura. Ela tentou ser... O Bresser Pereira também resgatou isso em 98, lá na reforma administrativa. E veja a lei que o regime militar, que a ditadura militar, ela aprovou. Ela fala, olha, para atividades inerentes ao Estado, como segurança pública, diplomacia, tributação e arrecadação, numerarão servidores cujos deveres e direitos serão definidos em estatuto próprio. O resto, para atividades não compreendidas no artigo, serão admitidos servidores regidos pela legislação trabalhista, só que sem direito de greve e sindicalização. O governo Bolsonaro... O que o Bolsonaro fez ao longo dos seus 30 anos de cargos públicos que ele ocupou, de vida pública que ele ocupou? Ele só fez o seguinte: admitir e demitir gente no seu gabinete. Por que ele fazia isso? A gente está vendo agora com as investigações. Então, ele tinha lá 15, 20 cargos que eram de livre nomeação e exoneração, que a gente sabia muito bem o que acontecia. Hoje, a regulamentação atual exige que as funções comissionadas no serviço público, estadual, federal, municipal, sejam ocupadas, as funções gratificadas, na sua integralidade por servidores do órgão. O que isso significa na prática? Algo em torno de 110 mil funções e cargos. Ele está autorizando os cargos comissionados, as funções comissionadas, esses trabalhadores que eventualmente ocuparão, a serem desligados por motivação política e ideológica. Ele está constitucionalizando a perseguição política e ideológica. A possibilidade dos nomeadões se integrarem aos quadros das carreiras
vai ser o aumento exponencial da corrupção. Então, eu tenho um trabalho lá do o Bulgarin Meneguin, está mencionado ali embaixo, lá no site Cielo, vocês conseguem localizar esse trabalho. E aí ele descobriu que nesse período aqui, 2002 a 2013, os que tinham a menor quantidade de servidores do quadro em função de direção era o Ministério do Esporte, o Ministério do Turismo, e aí ele fez um cruzamento. Quais são os ministérios que estão mais respondendo a tomadas de conta especial no TCU, que é por irregularidade? Adivinhe quais foram os ministérios que estavam respondendo em maior quantidade de dinheiro tomadas de conta especial no TCU? Justamente o Ministério do Esporte e do Turismo, que eram os ministérios com menor quantidade de servidores do quadro. Outras regras que ele modifica, a questão da acumulação. Esse é um detalhe interessante da acumulação, porque carreira típica de Estado não pode mais acumular nada. Nem atividade externa, que não tem nada a ver com o serviço público, não pode ter mais acumulação. Agora, os outros cargos, esses vínculos mais precários, vamos dizer assim, eles podem acumular vários cargos públicos, a depender, claro, de um limite de jornada. Por que ele está permitindo? Porque ele já está partindo do pressuposto que esses cargos serão muito mal remunerados. E a gente vai ver por quê. Porque ele extingue as carreiras. Vamos lá um pouco mais de renda ali para poder sobreviver. É a uberização do serviço público, né? Olha lá, o que ele veda já de imediato para todos os servidores públicos, federais, estaduais, isso aqui serve para todo mundo, tá? Então, para os novos servidores públicos, essa série de direitos aqui, uma boa parte delas os servidores federais já não têm, mas uma série de estatutos municipais e estaduais prevêem esse tipo de direito. Por exemplo, adicional por tempo de serviço, a famosa ATS ou GTS, licença-prêmio, licença-sudidade, eu sei que tem alguns estados e municípios que ainda têm. Por exemplo, ele vai excluir dos novos. Eu falei para os servidores atuais da nossa avaliação. Ele fala redução de jornada sem a correspondente redução de remuneração. Ele está abrindo a possibilidade, porque o STF falou assim, não pode ter redução de jornada nem redução de salário para o servidor, porque isso é uma garantia constitucional. Agora ele está falando, pode sim. Então, assim, eu posso reduzir a jornada e com isso eu vou reduzir o valor do salário. E tudo mais, o que eu quero chamar a atenção? Esse item I. Parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos e valores em lei. Então, por exemplo, vou falar um pouco do federal, mas isso se repete em vários estados e municípios. Tem várias verbas indenizatórias, por exemplo, indenização de transporte, auxílio transporte, o auxílio alimentação, o auxílio saúde, que é para pagar o plano de saúde. Todas essas verbas, embora elas tenham previsão numa lei que fala, olha, é devido uma verba lá para o servidor, o valor ele é estabelecido num ato administrativo. Ele fala o seguinte, se num prazo de 2 anos esse valor não for inserido numa lei, os novos e os antigos servidores vão perder todas essas verbas. E aí esse órgão, que vai se tornar um prestador de serviço para outros órgãos, ele pode prestar serviço mediante essa contratação de trabalhadores contratados com processo simplificado. Quando não, pode ser execução direta pela iniciativa privada. Olha o artigo 37A. Vão firmar instrumento de cooperação com a iniciativa privada para fazer todo tipo de serviço público. Né? Então, assim, quando eu achar que eu devo ter esse servidor com esse vínculo precário, eu contrato esse com vínculo precário. Quando eu não achar, eu vou contratar uma empresa. Qual empresa? Vai criar, olha o 85, procedimentos específicos para a contratação de bens e serviços. Ele afasta a lei 8666, a lei de licitação, nesse caso. Né? Para quem acha que não é a PEC da rachadinha, olha lá. Fim do RJU e das carreiras, de todas as carreiras. Ele extingue o artigo 39 e aqueles incisos que falam de como que as carreiras têm que ser organizadas. Ou seja, nenhuma carreira vai mais existir. Aí a Luciana fala, não, mas é minha carreira, que eu sou do Poder Judiciário da União. Não, ela vai deixar de existir? Ele pode extinguir. O cargo da Luciana entra em extinção. Ela continua exercendo o cargo dela? Continua. Só que assim, a Luciana depende dessa carreira, desse cargo, para ter os reajustes. Se essa carreira está extinta, de onde virá o reajuste para a Luciana? Serve para tudo, porque ele muda o artigo 39 da Constituição, que é o tratamento dos servidores públicos do Brasil. Ele pode colocar todos esses servidores novos que eu falei, à exceção dos típicos, eles podem ser todos jogados no regime geral de previdência. Então, você imagina, eles falam de déficit da Previdência para os servidores, o que é um absurdo, porque não teria que ter essa conta de déficit ou superávit, porque Previdência é uma política de pessoal,
e não orçamentária, mas o fato é que, com a emenda 103 da reforma da Previdência, eles estão agora fazendo esse cálculo. E tem lá um dispositivo que fala que, se provar que está deficitária, o servidor vai ser chamado a contribuir para além daquilo que ele contribui hoje, que já aumentou. E o que vai acontecer? Os novos servidores que vão entrar, nenhum vai mais contribuir para o regime próprio de Previdência. Todos poderão ser enquadrados no regime geral. Ou seja, ele vai falir por completo o regime de solidariedade da Previdência do serviço público, em que os atuais pagam as aposentadorias dos atuais. E os de hoje, que estão pagando pelos aposentados, vão receber os valores dos futuros servidores, né? Esse que é o regime de solidariedade. A estabilidade, ela não existe mais dessa forma, né, que a gente conhece hoje, porque hoje a estabilidade você só pode perde o cargo público por uma decisão transitada em julgado. Agora basta uma decisão de um órgão colegiado, são por uma lei ordinária, que é uma lei mais simples da insuficiência de desempenho. Então, uma lei ordinária simplesinha com critérios foi 2, 3, 4 vezes avaliado negativamente, está fora, sem nada, sem nenhum tipo de compensação. E aqui, para o empregado público que achou que estava fora, está dentro também, porque assim, o empregado público de várias empresas públicas, eles têm lá tem uma discussão muito grande sobre a impossibilidade de demissão sem motivação. Porque, afinal de contas, o cara passou por um concurso público, então ele tem que ser demitido pelo menos motivadamente. A PEC está falando o seguinte: não pode ter mais nenhum tipo de acordo coletivo ou qualquer discussão que garanta uma estabilidade para esse cara. Então, o Banco do Brasil, o Caixa, vão poder demitir a rodo sem qualquer presidente da República. Eles vão alterar o artigo 48 e 84 e o Bolsonaro vai poder extinguir cargos e extinguir órgãos por ato administrativo. Por exemplo, o INPE está enchendo a paciência do Bolsonaro falando, estão acabando com o Pantanal. Ele simplesmente pode extinguir o INPE. Ele pode extinguir o cargo, os cargos que compõem a carreira do INPE, por exemplo, né? Por que isso aqui, a dimensão que eu falo da dimensão de projeto de poder, né? O Trump, ele também enfrenta certas barreiras, né, no serviço público, né? A metodologia do Steven Levitsky, mas eu achei interessante como dado histórico, dele fala do que o Trump vem fazendo lá. Então, por exemplo, lá ele extinguir agências que estavam atuando com independência, que estavam investigando lá a relação dele lá nas eleições e tudo mais. É exatamente isso que o Bolsonaro está tentando constitucionalizar isso para justamente extinguir, eliminar aquelas pessoas, aqueles servidores públicos, aqueles órgãos que simplesmente estão fazendo o seu trabalho. Né? Exatamente é o itinerário que o Trump adotou. Para fechar, para quem acha que servidor atual, servidor estadual, municipal e federal, está fora, vou dar alguns problemas que vocês vão enfrentar de imediato. Perde a garantia da destinação exclusiva das funções comissionadas. Então, quem está exercendo hoje uma função comissionada, um cargo de direção, pode, do noite para o dia, perder, está previsto. Pode manter os atuais cargos acumulados, mas não pode acumular cargos novos, e para a carreira típica de Estado também pode perder a possibilidade de outra remuneração. Fora. Perde a retribuição da função comissionada durante alguns afastamentos. Perde o direito a um plano de carreira, que eu acho que é um dos principais problemas, né? É aquele exemplo que eu dei da Luciana. Pode ser, quem exerce função gratificada ao cargo de direção, que continuar, pode ser demitido pode ser exonerado da função comissionada por motivação política e ideológica. Perde a garantia de que seus cargos não sejam modificados por lei, ou seja, os cargos podem ser modificados por ato administrativo. Perde a possibilidade de concessão e benefícios e vantagens para os novos servidores, mas tem que ser concedida até... se vier uma lei posterior que cortar, você perde esse direito também. Perde em 2 anos as parcelas indenizatórias, se não for transformado em lei, vai depender do legislativo. Perde a garantia de cargo público somente depois da manutenção, somente depois do trânsito julgado, basta agora uma decisão colegiada. E com isso, com todas essas ponderações, eu encerro a minha rápida... Conheça as propostas do mandato coletivo do PSOL Cubatão.